Olá, tudo bem? As reformas rurais e a fabricação de fabricantes, entre aspas, né? Fabricação de fabricantes. O que significa isso mesmo? Eu tenho certeza que a nossa conversa agora, ela tem grande serventia a desmistificação, a descoberta, a busca da gênese, o encontro da genética, vamos dizer assim, do chamado milagre chinês. É evidente que milagre é um termo que nós utilizamos como uma figura de linguagem, porque explicar 40 e poucos anos de crescimento econômico ininterrupto não é uma tarefa das mais fáceis, e sempre que algo se transforma em algo de difícil explicação, o primeiro elemento que vem na cabeça é um milagre. O milagre brasileiro é um exemplo disso, o soviético e agora o chinês. Então é evidente que não existe nenhum milagre, existe uma conjuntura, uma combinação de fatores que explica o sucesso e o fracasso de determinada estratégia e determinada política e determinado rumo escolhido por um país. Mas o termo milagre ele é interessante porque ele acende curiosidade, não é? E mais curioso ainda é colocar a China após 78 e relacionar as reformas rurais com a fabricação de fabricantes. Só para explicar essa questãozinha da fabricação de fabricantes, é uma forma que Marx, ao analisar a Revolução Inglesa, o capitalismo inglês, ele se refere ao ambiente da Inglaterra nas primeiras décadas da Revolução Industrial. A Inglaterra ela passou a ser um país em que fabricantes eles surgiam de tudo quanto é lado. Não é? Então, pequenos artesãos que se transformavam em empresários, pequenos produtores agrícolas que se transformaram em empresários, e tudo quanto é canto o empreendedorismo era uma regra daquela sociedade, daquele capitalismo que eu chamo muito de smithiano. Evidente que esse capitalismo, um tanto quanto que desaparece já no final do século XIX para dar lugar a uma outra espécie de capitalismo, que é o capitalismo monopolista de Estado, mas é uma característica, né? Ou seja, Marx percebe a Inglaterra como um fervilhão, vamos dizer assim, de fabricantes que surgem do nada e a todo momento. E essa discussão do processo de industrialização e da fabricação de fabricantes nos leva necessariamente a trazer dois pontos teóricos que são fundamentais. Aliás, é um ponto que se bifurca em duas explicações. Houve um debate muito grande na década de 50 sobre as características da transição feudalismo-capitalismo. Hobsbawm, Morris Dobbs, Paul Suisse e outros grandes pensadores marxistas se debruçaram nesse debate que foi um tanto quanto inconclusivo. Eu não vou dar detalhes dele aqui por uma questão de tempo e de temática, mas foi um debate muito interessante. No século XIX, Marx, depois pensadores como Lenin e Gramsci, eles convergem na compreensão de que existem duas vias de construção do capitalismo, ou de transição feudalismo-capitalismo. Uma é uma via tradicional, uma via camponesa, uma via em que o pequeno camponês voltado à produção ao mercado, ou o artesão, o citadino, a partir de reformas institucionais que insetam possibilidades de surgimento do capitalismo, faz com que esse pequeno empresário, esse pequeno camponês voltado ao mercado se transforme em industrial. Esse tipo de industrialização, como a industrialização de baixo para cima, ou seja, o pequeno camponês que vira granjeiro, pode ser chamada de via dos produtores, via americana, é muito comum em algumas regiões do globo, como por exemplo o norte da Itália, partes da Alemanha, aquele nordeste dos Estados Unidos, ele é muito essa industrialização é muito característica daquela região do globo. O Brasil também tem regiões do país que ele é muito forte essa via de transição, basicamente Santa Catarina, que ao longo do processo de desenvolvimento do Brasil foi se acoplando ao centro dinâmico da economia brasileira. A maior parte dos empresários do sul do Brasil, eles são produtos de reformas institucionais, notadamente a Revolução de 30, que abriu condições objetivas para que esses homens e mulheres que vieram da Europa, basicamente alemães e italianos, já voltados à produção com olho no mercado, se transformassem em empresários industriais após a Revolução de 30. Então, não é incomum
os vários sobrenomes estrangeiros de grandes empresários brasileiros. E quando vai se ver a história de cada um desses casos, vai se chegar a um camponês médio, pequeno, que enxerga possibilidades a partir da construção de uma pequena empresa, de uma pequena fábrica, que vai ganhando espaço e assim sucessivamente. O que isso tem a ver com a China? Aliás, antes de falar o que isso tem a ver com a China, tem que falar da segunda via. A segunda via é uma via mais traumática, que é uma chamada via prussiana. Essa via prussiana ela caracteriza a industrialização japonesa, ela caracteriza a Alemanha de Bismarck com a via Juncker. O Brasil de Getúlio Vargas também é uma típica via prussiana. E o que vem a ser essa via prussiana? Basicamente a classe de senhores feudais ou senhores de terra. Eles, a partir de alguma condição ou alguma ameaça externa, algum acontecimento que foge do controle do próprio Estado, eles veem a necessidade de tomar o poder político, e a partir dessa tomada do poder político, instituir reformas institucionais que garantam a industrialização pesada do país, ou seja, toma-se o poder e as transformações ocorrem de cima para baixo e quase sempre enveredando pela via da implantação de uma siderurgia, de uma indústria pesada. Foi assim com o Japão para fins militares, a Alemanha e o Brasil de Getúlio Vargas. É evidente que essas duas formas de transição ao capitalismo, elas convivem em uma mesma formação social, não é? Então, existe também a via dos produtores no Japão, na Alemanha, no Brasil, como falei aqui de Santa Catarina, e o próprio socialismo de modelo soviético, aí muitos amigos marxistas não concordam comigo, polemizam comigo, ele pode ser visto também como uma variação de via prussiana. Não é? Evidente que com uma outra composição de classes sociais do poder também não deixa de ser uma via prussiana, sob o meu ponto de vista. No meu terceiro livro sobre a China, eu comento um pouco sobre isso. Até porque um partido revolucionário, um partido que inseta a transição a uma formação econômico-social de nível superior, ele toma o poder político e, dado o ambiente externo hostil, basicamente ele é obrigado a implantar uma siderurgia. E evidente que a siderurgia tenha o papel de fabricar máquinas, que é ultra necessário para o processo de industrialização, mas também de de produzir uma indústria de defesa no país. A União Soviética foi desse jeito, a China também é um caso escancarado dessa via antes de 78, e além de outros casos também, como a Coreia do Norte e outras economias de comando. A China pós-78, eu já comentei isso em uma das aulas, eu coloquei que Deng Xiaoping ele percebe na capacidade milenar do camponês chinês um motor para a sua revolução, ou seja, Mao Tse-tung se apoia nos camponeses pobres para fazer revolução comunista e Deng Xiaoping ele se apoia na capacidade de empreendedora do camponês médio chinês, não é? Ou seja, aquele camponês que faz comércio, que faz troca há mais de 3.000 anos, ele percebe essa possibilidade e aposta nessa possibilidade como o motor de arranque das reformas econômicas pós-78. Eu faço uma analogia que é a seguinte: os camponeses médios chineses, eles fizeram comércio durante 3.000 anos, a vida inteira deles eles fizeram comércio, eles são comerciantes natos, e durante um certo período eles foram proibidos de fazer comércio. O comércio foi se tornando algo proibitivo na China de Mao Tse-tung, assim como a própria propriedade privada. Então a China foi se transformando entre 49 e 78 em uma panela de pressão, não é? E o destampe dessa panela de pressão foi o motor de arranque das reformas econômicas chinesas. É evidente que as reformas econômicas chinesas não podem ser observadas somente por esse ângulo das reformas rurais. Aliás, uma das características das análises ortodoxas e novo-institucionalistas, quando se discute as reformas econômicas chinesas, eles partem desse pressuposto: olha, a liberalização da agricultura, a formação de instituições de mercado foi o que possibilitou, foi o principal elemento que
explicativo ao sucesso chinês. O ponto de partida que eu estou trazendo aqui para vocês é aparentemente é o mesmo, mas em essência é completamente diferente. O que eu estou propondo aqui é o seguinte: eu pego um elemento historicamente com uma vivacidade histórica com o camponês chinês, eu coloco ele no centro do processo político da República Popular da China em 78. Como eu coloquei na aula anterior aqui, o modelo soviético ele tem uma característica que é uma restrição que nasce pela produtividade agrícola. Então, a industrialização ela é financiada pela agricultura, e se a agricultura ela estagna ou tem queda de produtividade, o processo de industrialização ele é parado. Aconteceu isso com a União Soviética. Tem o tese de doutorado do professor Numa Mazar, aqui da UFRJ, sobre isso, que é um trabalho fantástico, que ele fala da agricultura como o elemento de restrição ao processo de industrialização. E na China tem um outro componente, que não é somente o econômico, mas o político, basicamente, porque a China, diferente da União Soviética, era um país que em 1978, 80% da população da China era camponesa. Não é? E esses camponeses, eles vinham em um processo de descontentamento lento e gradual em relação ao regime, e esse descontentamento aumenta com as proibições ao comércio, a proibição de trocas mercantis, e também com os equívocos das políticas encampadas desde do Grande Salto Adiante, em 56, até a Revolução Industrial. E a forma como esse camponês ele se rebela contra o Estado é não entregar toda a parcela de produção ao Estado para abastecer as cidades, e ele cada vez mais se dedicar a lotes particulares, privados, proibidos, então formando um mercado negro de grãos na China. E ontem eu coloquei, na aula anterior, que o grande feito estratégico de Deng Xiaoping foi o quê? Foi a recomposição do pacto político que levou o Partido Comunista em 1949. Inclusive cito o livro de Domenico Lossuri, que ele deixa isso muito claro, que em 78 acontece uma recomposição do pacto de poder. E esse pacto de poder ele é recomposto a partir do quê? A partir da legalização das trocas mercantis por parte das famílias camponesas. Ou seja, o Estado chinês ele permitiu que os camponeses, após entregar uma cota para o Estado para fins de abastecimento alimentar, ele comercializasse esse excedente de produção. Isso é fantástico, porque isso muda completamente a balança em favor do camponês, em detrimento do modelo anterior, que era muito favorável à cidade em detrimento do campo. E não é somente isso, não é somente essa permissão que é oferecida. O próprio Estado, ele faz 2 aumentos, ou seja, ele anaboliza os preços de produto agrícola por 2 vezes, ou seja, um aumento, entre aspas, artificial dos gêneros agrícolas em 20% em 2 momentos, ao mesmo tempo que ele diminui em 15% o preço dos insumos agrícolas. E não somente insumos agrícolas, mas também as máquinas, equipamentos, tratores, todo esse aparato mecânico que faz com que a agricultura funcione. O resultado disso é muito interessante. Primeiro, que entre 1978 e 1984, a produtividade agrícola chinesa ela aumenta em 33,6%. Aí eu faço uma outra comparação. Entre 1953 e 1978, a produção agrícola chinesa aumentou 20 e poucos por cento. Ou seja, no espaço de apenas 6 anos, aumentou-se mais. A produtividade agrícola aumenta muito mais rápido do que nos 30 e poucos anos anteriores. Esse é um feito que é magnífico, também por outros motivos. A China, em 2000 e poucos anos de Estado Nacional chinês instituído,
ela passou por cerca de 1.800 crises de fome. E as reformas rurais em 78, elas simplesmente ela acaba com essas crises. Desde então a China nunca teve uma crise de fome. Ao contrário, cada vez mais o abastecimento alimentar ele vai ganhando contornos estratégicos ao país até hoje, tanto é que a China caminha, para dar um spoiler aqui, a China caminha para a formação de um agronegócio próprio, e para isso, inclusive, ela comprou um pedaço do oligopólio dos insumos agrícolas mundiais em 2018, falso engano, comparado a Syngenta, que é uma empresa parte do oligopólio de insumos agrícolas. Então a China está partindo para a produção agrícola já em larga escala. Mas em 78 a grande questão fundamental era o abastecimento das cidades, e a China conseguiu esse feito a partir da instituição dessas reformas. Pois bem, o alcance disso para o processo de reformas econômicas, ele tem vários aspectos que eu acho muito interessantes, né? O primeiro é o seguinte, evidente que nós fizemos uma análise de 78 a 90, se escrever 12 anos, vai se perceber que a indústria liderou o processo de crescimento econômico da China. O processo de industrialização liderou o processo. Inclusive, já na década de 80, as taxas de investimento em economia chinesa, elas chegam a 35% a média e nunca mais cai dessa média. Tem ano que pode cair principalmente de 90, 91, mas a média nunca deixou de ser abaixo de 35% e recentemente mais de 40%. Tá? Mas entre 78 e 1983, é muito evidente que o setor que impulsiona a economia chinesa é o setor primário da economia. Essa constatação, tem vários autores que fazem essa constatação, que não é muito difícil, mas aqui no Brasil tem um texto que, sob o meu ponto de vista, ele é um clássico dos estudos sobre a China, de desenvolvimento comparado, que é do professor da FRJ, meu querido amigo e mestre Carlos Aguiar de Medeiros, que em 1999 ele escreve Economia e Política do Desenvolvimento Recente da China, em 1999, há 20 anos atrás. Então muito do que eu estou expondo aqui está delineado ali com força de detalhe nesse texto de Carlos Aguiar de Medeiros. Pois bem, retornando aqui ao nosso objeto de estudo, saindo um pouquinho das reformas rurais, só queria me fazer abrir um parênteses para dizer o seguinte: eu falei aqui dos analistas ortodoxos, institucionalistas, que colocam nessa liberalização um fator fundamental desse processo, a saída do Estado, do controle da produção agrícola, ou seja, aquela coisa aquele discurso que vocês sabem que é muito forte quando se fala de China. A China se abriu ao mercado ao capital estrangeiro, a China cresce porque tem mão de obra escrava, então a China cresce porque se tornou capitalista e liberalizou sua economia. Eu não vejo dessa forma. As reformas rurais chinesas, ela é um capítulo fundamental do processo de desenvolvimento recente da China, só que ela não marca uma retirada efetiva do Estado, ou seja, uma perda de poder do Estado sobre a economia. O que acontece ali, primeiro, institui-se uma economia de mercado, os rudimentos de economia de mercado no interior da China. Isso é instituído, ou seja, ilegalizado, tá? E essa instituição é feita pelo Estado. O que acontece a partir de 78, e em grande parte até a década de 90, não é um aumento do setor privado, um aumento do alcance do setor privado em detrimento do setor estatal. É evidente que, se fizer uma comparação, vai se perceber que o setor privado da economia cresce de forma muito mais rápida e absoluta do que o setor estatal, o que eu não vejo isso de forma problemática. Para mim, o processo de desenvolvimento não cabe ideologização, é a busca da verdade nos fatos. O Estado e o mercado do privado, cada um ocupa um papel, dependendo do nível de desenvolvimento das forças produtivas e do momento histórico. Então, para mim, não tenho nenhum problema em admitir a alta funcionalidade do setor privado ao processo de desenvolvimento, mas o que ocorre na China é um processo de recolocação estratégica do Estado.
a partir de 78. Nas próximas aulas eu vou falar muito sobre isso, sobre essa questão da recolocação estratégica do Estado e do aumento qualitativo do papel do Estado na economia. O que ocorre em 78 também, que eu acho que é muito interessante, é o seguinte: as comunas rurais, ou seja, aquelas comunas autossuficientes, em que dentro dela tinha indústria, tinha escola, tinha hospital e tinha os campos agrícolas, eles são desmontados em 78. Eles são desmontados em 78, as chamadas comunas rurais. Os contratos de responsabilidade de agricultura, eles substituem as comunas rurais, e o que ocorre é o seguinte: quando se analisa o processo de desenvolvimento, percebe o seguinte: a divisão social do trabalho, que é um conceito de Aristóteles e que Adam Smith eleva ao grau de conceito e dá uma forma mais, vamos dizer, sofisticada como ferramental de análise. Essa divisão social do trabalho na China, ela era praticamente inexistente, porque para haver a divisão social do trabalho tem que haver uma unificação dos mercados regionais, e na China as comunas funcionavam como mercados regionais autossuficientes com pouca comunicação entre si. Então ocorre na China, com o desmonte dessas comunas, o surgimento de um camponês com a capacidade de acumulação muito grande. Ocorre o quê? Ocorre o surgimento de condições objetivas, o surgimento de uma divisão social do trabalho. E o processo de desenvolvimento nada mais é do que a expansão da divisão social do trabalho. E essa expansão ela tem como métrica o processo de especialização produtiva e como mediação o progresso técnico da economia. Explicando aqui que a divisão social do trabalho é basicamente o quê? A divisão entre agricultura e indústria, entre campo-cidade e entre trabalho intelectual e trabalho manual. Essa é uma forma um pouco quanto que genérica para se explicar isso. Mas, veja bem, na medida em que na China, permite-se o acúmulo privado do camponês médio, tá? Então percebe-se que um excedente de produção passa a existir, e esse excedente de produção ele é investido em algum empreendimento. Coloque esse dado de lado e vamos para o outro. Em 1983, os camponeses chineses passaram a ter permissão para trabalhar fora de suas aldeias. E fora das suas aldeias significa o quê? Significa que as antigas unidades fabris das comunas, elas foram completamente rearranjadas, e a partir delas, olha que interessante, falei aqui do excedente de produção e estou falando das unidades fabris comunais, aquelas grandes fábricas, pequenas, médias e grandes fábricas comunais. Elas são completamente reconvertidas. Então boa parte do excedente de produção da agricultura, ele passa a ser reinvestido fora da sua aldeia e basicamente em um tipo de indústria. Esse tipo de indústria qual que é? Essas são as chamadas empresas de cantão empovoado, ou as Township and Village Enterprises. São empresas rurais, ou seja, uma das características da China pós-reformas é a industrialização rural, não é? Essa grande transição de um camponês de uma cidade do interior para Xangai, Pequim, Shenzhen, ela foi um tanto quanto muito controlada pelo sistema Hukou. Então, de imediato, o que surgiu na China foi uma divisão regional do trabalho, ou seja, a divisão social do trabalho em nível regional, e tendo como epicentro os investimentos de grandes empresas estatais e infraestruturas, que evidentemente as infraestruturas são fundamentais ao processo de unificação de mercado regional, mas também o investimento privado do camponês privado nesse tipo de empreendimento, que são as Township and Village Enterprise, que eram empresas de natureza coletiva e que, curiosamente, a China ela se insere no mundo de forma precoce, a partir de 78, a partir de exportações que saem desse tipo de empresa. Né? Então,
a China se insere a partir dessas empresas de canto empovoado na economia internacional, exportando valor de baixo valor agregado, aqueles made in China, aquele tênis chinesinho da década de 80, ursinho de pelúcia, ou seja, essas empresas de cantão empovoado, elas exportavam esse tipo de produto, ou seja, de forma precoce a China se insere na economia mundial a partir disso. Em outra aula eu vou falar de zonas econômicas especiais, vou falar de outros aspectos desse início das reformas econômicas. E também, por um outro lado, os chamados fabricantes, a fábrica de fabricantes, ela passou a funcionar. Então, um outro aspecto do processo de desenvolvimento que envolve a economia camponesa, qual que é? O início de uma chamada diferenciação social. Não é? Uma parte da mão de obra ela é liberada do campo para ir trabalhar nessas empresas de canto empovoado, e uma outra parte evidente, ou seja, o excedente econômico também ele é investido em pequenas empresas. E pequenas empresas que passaram a ser ancilares, tanto do grande capital estatal, das empresas estatais, quanto dessas empresas de canto empovoado. Então houve, a partir de 78 até hoje, né, o surgimento de milhares de pequenas e médias empresas privadas na China, a partir desse processo de diferenciação social que ocorre a partir das reformas rurais de 1978. O Paulo Gala, ele é um baita economista do desenvolvimento e ele é muito ligadão nesses casos de sucesso. Então eu já falei aqui em uma aula que 80% dos empresários ricos hoje chineses, uma grande parte deles, eles eram empreendedores camponeses médios em 78 que passaram a investir seu excedente de produção em pequenos negócios, e esses pequenos negócios se transformaram em grandes negócios. Um dado que eu acho interessante sobre isso é o seguinte: entre 78 e 94, 9 milhões de empreendimentos privados surgiram na China a partir das reformas rurais. Todas elas sendo que quase todas elas eram de empreendedores rurais, figuras, famílias que acabaram se sobressaindo nesse processo de diferenciação social que marca o início do processo de desenvolvimento para se transformar em empresários. Então existem vários casos de sucesso envolvendo esse tipo de figura histórica. Para caminhar para o final dessa nossa conversa, eu vou aqui tentar elencar alguns pontos que vêm na minha cabeça agora e que marcam um pouco o processo chinês de reformas econômicas pós-78 em comparação com outras experiências e que para muitos autores chama-se o gradualismo chinês, em comparação ao Big Bang da União Soviética, o Big Bang de privatizações da Polônia. Eu acho que o primeiro elemento é o seguinte: o Estado, a economia de mercado, ela é legalizada e instituída pelo Estado, que passa inclusive a comandar esse mercado. Então o Estado se utiliza dessa nova economia de mercado para se reinventar, né, e também governar a partir dele. Ou seja, o mercado acaba se transformando em um instrumento de governo, um instrumento de Estado na China. Então esse é um ponto que eu acho interessante. O Estado, ele, ao liberalizar o comércio, ele cria condições para aprofundar a divisão social do trabalho. E isso mais adiante vai se perceber com o surgimento de dois setores na economia: o setor estatal muito poderoso, um setor privado muito poderoso, um setor coletivo poderoso, ou os chamados setores não capitalistas da economia, ou seja, isso é a divisão social do trabalho. Então o Estado, ao liberalizar o comércio, ele cria condições para aprofundar a divisão social do trabalho, lembrando aqui que o processo de desenvolvimento nada mais é do que o processo de aprofundamento dessa divisão, tá? Um terceiro ponto que eu quero me lembrar aqui, que eu acho que é fundamental: o Estado chinês, a partir de 78, ele passa a direcionar energia para a formação de um mercado consumidor doméstico, ou, em outras palavras, para a unificação de seu mercado nacional. Essa unificação é um processo que vai envolver imensos investimentos em infraestruturas que ocorre até hoje.
É um processo que não é um processo rápido, é um processo que vai se alongando ao longo do tempo, porque demanda conectar regiões que não conversavam entre si, mas é um processo que os chineses começam a fazer com muito sucesso em 78, não é? Evidente que um outro ponto é uma industrialização baseada no empreendedorismo camponês, nada a ver com esse empreendedorismo que se fala todo dia, que nada mais é do que precarização do trabalho. Estou falando de empreendedorismo industrial mesmo, de fato. Evidentemente que ao induzir o empreendedorismo também induz a competição entre pequenas e médias empresas, para vir inclusive para quem vai fornecer ao Estado, não é? Ou seja, a competição, por exemplo, a China na década de 70, antes das reformas econômicas, ela consegue construir um grande setor de aviação civil, rudimentar, mas consegue construir. Então o setor privado chinês que surge pós 78 começou a brigar muito entre si para ver quem seria os fornecedores dessa nova indústria. E por fim, que eu acho interessante, o último ponto, o Estado ele planeja saltos, ou seja, quando eu falo saltos, eu falo saltos em direção a maior complexidade econômica, né? Ao produzir esse salto, planejar os saltos a partir de políticas industriais, ele transforma, uma próxima aula vai falar sobre isso, vou falar sobre isso nas próximas aulas, planeja saltos do comércio para a indústria e para a transformação do comércio exterior em bem público, planificado e de Estado. Então, para encerrar essa conversa de hoje, eu falo, olha, de um lado, o Estado libera o camponês para virar empresário, a ser fornecedor das empresas privadas, das empresas de canto e povoado, mas por um outro, ele planifica o comércio exterior. E isso vai encetar uma estratégia de inserção internacional que explique muito o que é a China hoje. Um forte abraço.